ver se estamos ao vivo. Boa noite. Facebook. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já estamos ao vivo. Eu vou marcar ali. Ou vocês compartilham nas redes sociais. Eu já peguei aqui. Uhum. Ah, legal. Compartilhar na minha página também. Boa noite, meus amigos do Facebook. Boa noite a todos que estão chegando agora. Eu quero começar agradecendo a Lili Martins por aceitar o convite de participar desse bate-papo pós-eleições. Muito obrigada, Lili. Lili é uma mulher guerreira também, que já tem alguns anos na política, né, Lili? Já tem um trabalho, que já vem desenvolvendo um trabalho aqui na cidade de Cotia. A internet está falhando um pouquinho. Só mais um momento, gente. Só um momento, Lili. Tá bom. Boa noite, meus amigos, novamente. A Lili, ela nasceu em São Paulo, né? Desde os 5 anos, é isso, Lili? Eu gostaria de você mesma falar um pouco mais sobre você, se apresentar, para que o público venha saber de você mesmo, sobre a sua biografia, a sua trajetória na política, a sua trajetória pessoal e profissional. E eu quero dizer para todos aqueles que estão nos acompanhando, aproveita e compartilha essa live com os seus amigos do Facebook, para estarmos, né, mais pessoas estar nos vendo, ouvindo, como foi a nossa experiência como candidatos a vereadores, como os candidatos, como nós pensamos, aquilo que nós temos, né, de projetos para a cidade de Cotia. Sejam bem-vindos. Lili, você pode falar um pouco sobre você, sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória? Boa noite, Kátia. Boa noite, João, todo mundo que está nos assistindo. Eu sou a Lili. Na verdade, eu nasci em São Paulo, capital. E aí, com 5 anos, eu mudei para o interior, que era Botucatu, que onde eu morei até uns 7 anos atrás. Meu irmão já morava aqui em Cotia, então já mora mais ou menos quase 30 anos, né? E aí eu acabei vindo para cá quando eu saí de Botucatu, vim com a minha família toda. E na questão política, eu sou formada em marketing, trabalho na área, tenho uma loja virtual também de moda feminina, mas também já atuei na parte de marketing para políticos, né? Que é onde é o meu foco hoje. Mas eu comecei na política quando meu pai saiu candidato lá em Botucatu para vereador, aí com 15 anos, então eu tive a minha primeira experiência. Aí de lá para cá eu participei de grupos políticos, de partido, né, apoiei alguns candidatos, trabalhei para outros, prestando serviço, né? E daí por diante, quando eu mudei para Cotia, eu acabei sendo convidada pelo presidente do PSC Jovem Estadual para ser vice dele, e acabar sendo também presidente do PSC Jovem aqui em Cotia. Aí foi o meu contato maior com a política aqui. Na época, era um ex-deputado, presidente do partido aqui municipal, e aí eu conheci um pouquinho melhor aqui a prefeitura, os vereadores, o prefeito, e aí que eu me envolvi um pouco mais conhecendo a política aqui na cidade. Muito bacana. Você falou que começou desde... que você se dedicou integralmente à militância na política desde 2017, é isso? Que foi aí quando começou aquela questão da Dilma, né? A questão do impeachment. Participei de bastante mobilização nas ruas, fui para as ruas quando teve, né, aquelas, como é que fala? Fugiu o nome, mas quando manifestações. Fui para a rua lá na época, e aí eu realmente, naquela época, eu
falo que eu militei 100%, porque eu não ganhei R$1. Mas ali eu falei assim, não, realmente a gente precisa participar mais, né, da política. Em 2018, eu prestei um serviço para um deputado aqui, mas aí, nesse meio tempo, que eu percebi que realmente as pessoas que não estão muito envolvidas com a política acabam não sabendo muito bem quem cobrar, por que cobrar, né? Às vezes a gente ouvia algumas reclamações e falava assim, nossa, mas isso aí não é um deputado que tem que fazer, é um vereador, ou é um prefeito, não sei o quê. Aí foi quando eu tive a ideia de montar a página por Cotia. Na época, né, ninguém me conhecia, então tinha que ter um nome que as pessoas buscassem e pudessem achar. E foi a página por Cotia, desde o primeiro vídeo, tentando explicar um pouquinho o que eu sei também. Não é muita coisa, mas eu acredito que podia agregar na vida das pessoas. Aí comecei a explicar um pouquinho a função do vereador, explicar como é que funciona uma Câmara Municipal, e vim vindo. Aí depois mudei a página para Lili por Cotia, que o pessoal conhecia mais um pouquinho, e aí foi quando eu decidi ser candidata. Em 2019, foi logo depois da apresentação do Plano de Mobilidade Urbana, que acho que foi o vídeo que foi mais assistido no canal, que eu falei que não ia sair do papel o plano de mobilidade. Bastante gente me criticou, mas tá vendo, né? Não saiu. Saiu. Falei que já sair, né? Aí, depois disso, acabei engajando aí na campanha, vim me dedicando até então. Estamos aqui, né? Hoje, pós-eleição aí, para falar um pouquinho mais da experiência, como é que foi. Ah, muito bacana, Lili. Muito obrigada por essa apresentação. É muito bom você ver uma mulher empenhada, dedicada a um propósito. Então, dá para perceber que é um propósito com a cidade. O seu compromisso é com a cidade, de estar trabalhando, de estar trazendo inovação para a cidade de Cotia, né? E é isso aí, parabéns, viu? E vamos. A luta está apenas começando, não é verdade? Com certeza tem Legal. muita coisa para fazer. É verdade. E agora vamos falar com o meu amigo João Ruth, que foi meu colega, né, meu amigo de campanha. Nós trabalhamos aí como candidatos aí nessa trajetória maravilhosa, não é isso mesmo, João? João é jornalista, radialista, pai, tem um trabalho incrível, né? Tem um escritor, gente, muita coisa bacana. Mas eu vou deixar para o João mesmo apresentar para o nosso público esse currículo que você tem para a gente. Se apresentar, falar um pouco sobre você. E antes do João começar, João, só um momento, por favor, eu peço a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe essa página nas suas redes sociais, vamos conversar, vocês podem mandar perguntas, nós estamos aqui para responder vocês também, para que vocês conheçam e saibam que existem candidatos que, mesmo que não venceram as eleições, mas têm um compromisso, têm projetos para a cidade de Cotia, e é isso aí, contamos com vocês. E, João, por favor, se apresente. Oi, Kátia. Oi, Lili. É Lili, né? É. Pode chamar de Lili, né? Porque já fica a marca logo. Né? Então tá. Então tá bom. Então, obrigado, Kátia, pelo convite de poder participar aqui da sua live, junto com a Lili. É um prazer aí poder conversar com o seu público, poder conversar um pouco com vocês. Eu posso começar com as reclamações logo de cara, que é para dar audiência logo, hein, Kátia? Eu já vou começar com polêmica, depois eu falo esse negócio de currículo, esses negócios. Ó, Kátia, deixa eu falar um negócio para Kátia e Lili. Quer saber o meu currículo? João. Quer saber o meu currículo? Digita lá João Ruth no Google, vai sair SPC do SIC, quanto que eu estou devendo, até é fácil saber o meu currículo, é só digitar lá. Mas o negócio é o seguinte, Kátia, já vou conversar. Atenção, já vou com reclamação, logo de cara. A minha indignação, Lili e Kátia, é com o Banco Santander, com o que eles fizeram com os candidatos a vereador, principalmente comigo e aqueles que eu conheço, na cidade de Cotia. Atrapalharam a nossa vida como candidato a vereador. Você tem uma ideia, Lili? Eu não sei como é que foi a sua trajetória em relação a... Porque, para você que está assistindo agora, todo candidato a vereador tem que ter uma conta no banco específica para o candidato a vereador. Essa que é a regra, que é a lei. Não é? E o Banco Santander
E o que ele fez com ele? Ele fez pegadinha. Quer dizer, a gente abriu conta no Banco Santander como candidato, aí não podia usar cartão, porque não deram o cartão. Não podia fazer. A única coisa que podia fazer era transferência DOC ou TED. Depois, para o telespectador aí do Facebook entender melhor, quer dizer, quando você não tem condições de pagar legalmente uma pessoa, fica difícil fazer uma campanha. Então, o Banco Santander, ponto negativo para o Banco Santander. Essa é a minha reclamação. Bom, depois, mais detalhes, vocês podem perguntar o que aconteceu. Às vezes, quem está assistindo a gente no Facebook está boiando, não está entendendo nada. Bom, política mesmo, para valer como candidato, foi esse ano. Eu nunca fui candidato a vereador ou coisa alguma relacionada à política. Mas na minha profissão, por causa da minha profissão, que eu sou jornalista e também radialista comunicador, desde os 18 anos de idade, eu tenho 33 anos nessa profissão, já pude trabalhar nesses anos na área da política. Por exemplo, no ano de 1986, eu fiz 70, na época que podia, eu fiz 77 comícios aí na cidade de Osasco para um candidato chamado Josué Lucianelli, isso em 1986, na época que ele disputava junto com o Francisco Rossi, tinha uma turma lá. Então, como comunicador, eu pude participar na linha de frente no sentido de apresentação, então eu fiz 77 comícios, né? E ao longo do tempo também eu pude ajudar também aqui em Cotia, por coincidência, na campanha de um candidato a prefeito. Isso foi lá no passado, se eu não me recordo agora, no ano de 2014, essa eleição de 2014, né? Como partido político, esse é o meu segundo partido político que eu participo, Kátia e Lili. O primeiro partido que eu participei na vida foi o partido Rede Sustentabilidade, aqui em Cotia, na qual a gente tentou erguer a Rede Sustentabilidade lá no começo, aqui em Cotia. Aí depois algumas coisas aconteceram pelo caminho, aí deixei para lá isso tudo e voltei agora nesse ano, efetivamente, aí sim, como candidato a vereador pelo PSL aqui em Cotia, né? Mas a minha profissão, eu sou jornalista, radialista, trabalhei em rádio, várias rádios aí, Transamérica, Band, enfim. Mas na minha opinião, eu penso, isso é meu pensamento, eu entrei, entre aspas, para a política, né? Nem entrei ainda, mas a gente acaba fazendo política nos bastidores. Eu penso que vereador não é profissão. E eu tenho um pensamento muito firme em relação a isso, que ao longo dessa conversa a gente pode desenvolver melhor. Kátia Macedo. É isso aí. Muito obrigada por falar um pouco, já apresentar isso, a crítica, já começar com uma crítica ao Banco Santander. Mas aí nós tivemos vários, né? vários empecilhos e várias coisinhas, né? Pontos negativos nessa trajetória, e também tivemos várias coisas positivas. Eu também venho como candidata a vereadora pela primeira vez. Diferente de vocês, eu sempre fui muito alheia à política, eu confesso para vocês, né? Eu sempre tive um pensamento muito limitado, né? Quando me veio o convite, eu falei, meu Deus, é agora, né? Foi quando eu fui estudar, foi como eu fui entender, foi quando eu fui buscar mais informações sobre a política aqui na cidade de Cotia. Recebi várias questões que as pessoas me disseram, não faça isso. Bom, vocês sabem como é que é. No começo, assim, as pessoas vêm muito com coisas negativas. E eu pensei, repensei e acredito que sim. A gente precisa focar, a gente precisa ser determinada. Não dá para medir muito, comparar com outras eleições, porque eu nunca estive envolvida com nenhum partido político, nunca trabalhei na política, né? Entendo que eu preciso estudar mais, preciso buscar mais informações, preciso estar interagindo cada vez mais com os políticos da nossa cidade, para conhecimento mesmo, né? Como candidata, eu percebi que há várias questões que a gente precisa tratar, né? Mas vamos começar já com uma pergunta, que é como foi a minha experiência, né? Como foi a nossa experiência como candidato a vereador aqui na cidade de Cotia. Eu também sou mãe, sou pedagoga, e é isso aí, gente.
Eu, como candidato, tive várias experiências boas, né? Foi quando eu percebi que eu preciso estudar mais, foi quando eu percebi que eu preciso... há uma necessidade de, quando você vem como candidato, de ter um planejamento. É algo que eu percebi que me parece que você, Lili, né, tinha todo esse planejamento, toda essa estratégia, né? A gente precisa estudar, entender cada vez mais sobre a cidade. Nós tivemos várias questões, como a falta de verba partidária, né? No meu caso, no caso do João também, que nós não chegou verba do partido, né? Nós abrimos, eu abri 4 contas, João, mas não chegou nem R$1 em nenhuma dessas contas. Ao contrário, teve uma que veio ainda cobrança lá de um débito que é do cartão, mas, bom, eles vão ter que resolver isso. Eu tive várias questões, como por ser mãe, né? Ter que lidar com a situação de ser mãe, de ser candidata pela primeira vez, de trabalhar, né? Continuei trabalhando até a última semana das eleições. E é isso aí. Gente, eu quero ouvir vocês. Como foi a experiência de vocês como candidato nessas eleições de 2020? E dessa vez eu gostaria de começar com o João. Como nós começamos a apresentação com a Lili, gostaria que o João falasse sobre essa experiência. João. Obrigado, cara. Eu sou minoria aqui, né? Eu sou minoria, então vamos dar a preferência para a minoria, que eu sou aqui minoria. Não é bem assim. Então, olha só, quer ver? Aqui é o seguinte, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu vou achar. Não, deixa para lá. Bom, eu ia mostrar um negócio. Eles me deram, voltando à questão já que você perguntou qual foi a minha experiência, em relação a banco, foi a pior possível. Os caras me deram, Lili, cheque. Deram 5 talões de cheque para eu fazer campanha. O banco, né? Não o partido. E não tinha dinheiro nenhum lá na conta do partido, né? Eu pergunto para você, quem que aceita cheque hoje em dia, além do mais de candidato a político, a vereador? Então, não ia rolar, né? Então, essa foi uma primeira questão na disputa eleitoral aí, que foi a questão do banco, que atrapalhou muito a minha vida como candidato. Mas, tirando essa questão do banco, Cátia, eu só tenho pontos positivos acumulados durante essa campanha e pré-campanha eleitoral. Primeiro, um agradecimento aí ao líder do partido, do PSL, que é o Dr. Marcel Muscati, que não me conhecia, entende? Marcel Muscati nunca me viu na vida, foi candidato a prefeito aqui pela cidade de Cotia, e mesmo não me conhecendo, quer dizer, poucos dias para me conhecer, enfim, só para fazer uma pesquisa na internet, só isso, ele me aceitou como pré-candidato na época, né? Pré-candidato e depois candidato a vereador na cidade de Cotia. Então, meus agradecimentos a ele e a todo o staff do partido do PSL na cidade de Cotia. Eu só tenho pontos positivos para trazer durante essa campanha, porque mesmo sendo a primeira vez fazendo uma campanha eleitoral, essa campanha, basicamente na cidade de Cotia, como vereador, foi, até certo ponto, uma campanha empírica, uma campanha que eu tive que fazer também à base do feeling como comunicador. Não sei se você entende. Então, foi no feeling. Eu fiz no feeling, fazendo a questão da campanha, não só na rua, mas na internet também. Não tinha experiência em campanha como vereador, já que eu disse aqui que foi a primeira vez. Então, em relação a esse tipo de trabalho, como campanha a vereador na cidade de Cotia, eu tenho pontos positivos em relação à minha campanha, né? Em relação àquilo que eu fiz, em relação ao trabalho na rua, em relação ao trabalho nas redes sociais, não é? Tive problemas, obviamente, com o impulsionamento, falando coisas mais técnicas, não é? Tive problemas com impulsionamento em relação ao Facebook, justamente por causa do banco, né? Era muito difícil pagar o Facebook, o banco ele atrapalhou muito essa questão do impulsionamento, não é? Mas, tirando essas questões mais burocráticas, eu pude carregar mais ainda o meu cabedal aí de conhecimento em relação a fazer campanha política na cidade de Cotia, que eu não conhecia. Eu sempre fui honesto com as pessoas que conversavam nos bairros,
Lili, você que... eu perdi o quanto tempo você é da cidade de Cotia, Lili, mas eu creio que... Eu tenho 16 anos de Cotia. Então, eu sempre fui honesto para as pessoas que eu ia conversar nos bairros e falava para elas, olha, é a primeira vez que eu venho no teu bairro, viu? Por exemplo, bairro dos Angicos. Eu não conhecia o bairro da Quinta dos Angicos, não sabia onde era. Então, eu fui lá conhecer a Quinta dos Angicos, conversei com o pessoal lá da Quinta dos Angicos. Claramente, olha, eu nunca vim aqui no seu bairro, é a primeira vez que eu estou aqui no seu bairro. Mas eu falava também assim, mas eu tenho conhecimento que tem muito vereador que foi eleito por aqui e que também nunca veio. Então, eu acabava empatando com eles, né? Nesse sentido. E no conhecimento também dos bairros da cidade de Cotia, isso foi muito importante, né? Por exemplo, Jardim Japão. Eu não sabia onde era o Jardim Japão na cidade de Cotia. Eu fui conhecer o Jardim Japão e fiquei sabendo que é limite, é quase fazendo limite com a cidade de Ibiúna, quer dizer, quase região, quase não, região agrícola da cidade de Cotia, fazendo ali fronteira com a cidade de Ibiúna. Então, nesses aspectos e nesses quesitos, Kátia, Lili e você que está assistindo a gente, eu tenho carregado pontos positivos, principalmente no que diz respeito a conhecer as pessoas e poder conversar com as pessoas. Agora, já falando um ponto que eu deveria ter feito mais, conversado mais com as pessoas. Isso faltou na minha campanha. E eu coloco minha culpa aqui também. Estar mais junto, mais perto dessas pessoas. Kátia. Entendi, legal, muito bacana, João. Agora eu gostaria de ouvir você, Lili, como foi sua experiência como candidata a vereadora aqui na cidade de Cotia? Porque você contou que você trabalhou em outras campanhas, contribuiu, mas para você, como foi essa experiência? É muito diferente, né? Eu sempre falo que é uma experiência ímpar, né? Porque quando você trabalha numa campanha, você não, por mais que você esteja dentro, você não participa de tudo que acontece. Então, você só vai saber tudo depois que você vira candidato. E aí você acaba descobrindo coisas boas, mas também coisas ruins, que precisam ser mudadas, né? Mas, no entanto, a campanha eu gostei, né? Como eu falei, eu moro há pouco tempo aqui em Cotia, eu tinha a noção, né, que era um risco, como é para todos também, mas muito maior para quem não mora aqui há muito tempo. Mas eu tinha alguns objetivos à parte, né? Não era só ganhar a eleição. Óbvio que isso seria muito legal, muito importante, mas eu tinha o objetivo de levar o meu nome no maior número de pessoas possíveis, né, para que elas me conhecessem, para que a partir daí eu conseguisse falar, sendo a Lili, não mais o Porcotia, né? E aí, graças a Deus, pelo menos a gente conseguiu atingir. Eu falo que depois do balanço final, depois da campanha, eu fiz com relação à rede social. Durante toda a campanha, eu consegui atingir 100 mil pessoas. Eu acredito que, pelo pouco que eu conheci, né, da política em Cotia, na verdade, a primeira vez que eu falei que eu iria ser candidata, em 2019, as pessoas foram muito animadoras, né? Falaram assim, você não vai ganhar, aqui todo mundo veio de voto e não sei o quê. Sim, eu já tinha essa noção, mas eu não sabia que era tanto, né? Eu não sabia que as dificuldades seriam um triplo, né, do que eu estava esperando. E aí eu reforço que realmente a gente precisa de uma mudança, de uma conscientização muito grande. É um trabalho a médio e a longo prazo, não é nada que a gente vai conseguir mudar de uma campanha para outra, mas realmente é necessário, né? Particularmente, eu acompanhei um pouquinho da eleição passada, e em relação a essa, eu acho que piorou bastante, mas, no entanto, os pontos positivos é que eu conheci boas pessoas, né? Consegui conhecer candidatos que têm o mesmo propósito aqui, né? Tem dois que eu estou conversando hoje, que têm bons propósitos, que têm a intenção de fazer uma boa política. Conheci também muitas pessoas que são eleitores e que queriam uma mudança, né? Que queriam fazer diferente. Mas, infelizmente, né, é o que eu falo, as pessoas que estão engajadas na política têm as boas e têm as más. E, infelizmente, as más estão mais organizadas e engajadas do que as boas. Então, enquanto as boas não se unirem, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque eu deparei muito assim com alguma situação.
olha, eu vou votar em você, mas ó, não vou postar nada, não vou falar nada, porque eu não quero me indispor com fulano, ciclano. E eu particularmente, recebi várias pessoas que vieram falar comigo, então, eu estou ganhando tanto para curtir não sei o quê, estou ganhando tanto para compartilhar, estou ganhando, e assim por diante. Então, ou seja, as pessoas que fizeram boca de urna, né, os políticos que usaram de meios ilegais, porque era ilegal você comprar apoio para a rede social, saíram na frente. Essa é a realidade. E aí eu quero que as pessoas tenham consciência que não adianta só querer mudança. Isso aqui é uma guerra, né? E a gente tem que ir para a guerra armado. Não adianta esperar que o outro vai mudar. A consciência tem que ser nossa. Igual eu falei, em 2017, quando eu vi a situação do país, eu fui com a cara e com a coragem. Ninguém me deu R$ 1 para estar lá na Paulista fazendo manifestação. Eu fui do meu bolso, paguei do meu bolso, fui lá, me manifestei, fiz o que era possível, né? Até algumas pessoas que me conheciam que eram contrárias à minha opinião, falaram, essa menina tá doida, porque eu postava 24 horas, eu queria mudança, eu queria que as coisas dessem certo. E se todo mundo tivesse feito isso nas eleições municipais, que é uma coisa que eu vinha falando, falei, do mesmo jeito que você engajou na campanha para presidente, faça isso nas eleições municipais. Se as pessoas tivessem feito isso, a mudança teria sido muito grande. Mas, infelizmente, parece que as pessoas têm mais prazer, lógico que a questão da presidência é importante, mas elas têm mais prazer e engajamento numa campanha presidencial do que a municipal, que interfere muito mais na nossa vida do que as decisões presidenciais. Mas, no entanto, foi bom, foi uma experiência boa, né? Eu sei também os pontos que eu errei estratégicos, mas tudo é uma experiência válida, eu tenho certeza que daqui para frente é só corrigir e espero também contar com as pessoas boas e que elas também tirem proveito disso, dessa campanha, para engajar em candidaturas de boas pessoas também. É isso aí, muito legal, isso mesmo, Lili. Eu também tive essas questões. Pessoas falar eu te apoio, você pode contar comigo, mas também não vou compartilhar nada nas redes sociais. Eu vou votar em você, mas eu vou compartilhar publicações, flyer de candidato fulano de tal, porque eu estou recebendo cada pessoa que eu indico. Infelizmente, teve muitas pessoas que falou assim, teve uma pessoa que falou assim, olha, fulano de tal chegou em mim, se eu fizer uma reunião com 10 pessoas, cada pessoa ganha R$ 100, então eu vou em uma reunião de 20 minutos. Então, assim, infelizmente, eu também presenciei muito isso. Eu creio que pela questão de ser mulher também, para ir para a rua sozinha, eu fui. Não tinha a equipe na maioria das vezes, fui sozinha, andei em vários lugares, entrei em lugares que eu acho que se eu contasse para minha mãe, ele ia puxar minha orelha. Mas, assim, a receptividade, eu não tive muitas resistência das pessoas, né? Eu tive muitas pessoas que já falaram, olha, não quero nem falar, já estou falando de tal, já tenho meu candidato, eu não insisti, não tentei fazê-lo mudar de ideia. Falei, tá bom, maravilha, fica com fulano de tal, é isso aí. Mas eu vi muito quando você chega nas pessoas e que você conversa com ela, de ver que você é candidato novo, de candidato que tem proposta, que apresenta as propostas, não quando muitos fazem a pergunta e esperam uma resposta. Então, quando você traz a resposta, isso foi surpresa para muitos deles, né? E teve muitas pessoas falando, nossa, mas você é candidata? Tanto que no meio da minha campanha, eu acho que nos últimos 15 dias da minha campanha, na hora que eu entregava o folheto, eu não entregava por entregar. Eu entregava falando, sou candidata pela primeira vez. E sempre usei a frase, eu sou candidata pela primeira vez. Quando eu falava que era eu, a pessoa olhava para o santinho, olhava para o meu rosto, nossa, é você mesmo. Então, isso, creio eu, que foi um diferencial também, porque as pessoas querem ouvir você, querem sentir o candidato, saber que ele está ali olhando o olho no olho, apresentando suas propostas. Eu achei que essa foi uma coisa muito bacana.
não tive tanta resistência assim por ser mulher, eu tive que ter alguns cuidados por ser mulher, né? Teve um lugar que eu entrei em um bar para conversar, estava cheio de gente, tinha mais um pouco, porque tu entende ele que precisa respeitar, então eu fui cumprimentar o cara veio me agarrar, me dar um beijo no rosto, então assim, aconteceu algumas. Eu gostaria de então que vai ser o cenário dia. Porque assim, temos 15 pessoas que vão ocupar cadeiras, são 15 homens, são 7 os mesmos 7 candidatos que foram reeleitos, nós temos 8 candidatos, muitos deles estão já fazem parte do grupo político que já está, né, na cidade de Cotia. Então, como é que a gente pode ter uma mudança, acreditar que algo pode ser feito, sendo que não temos uma mulher, né? Seria um diferencial muito importante para nós aqui na cidade de Cotia. Infelizmente, não temos visto propostas que vêm de encontro à necessidade da mulher, pensar na mulher. O mesmo grupo político, basicamente. E o que vocês acreditam que como vai ser aí esse cenário político com para os próximos 4 anos? Começando com você, Lili. Só para falar da questão da mulher, realmente eu tive a mesma dificuldade, né? Às vezes a pessoa vinha conversar comigo de uma forma mais íntima, eu sempre falava assim: você pergunta isso para um homem candidato? Aí a pessoa já se tocava, porque isso é uma coisa muito ruim, né? Você sai como candidata mulher, parece não, é tratada de uma forma diferente, só que de uma forma ruim, não é respeitosa na maioria das vezes. Da questão do cenário político, né, eu, sinceramente, eu não vou ser otimista, né, porque eu esperava realmente que tivesse uma renovação, não total, mas pelo menos aí de 50%, 70%, pelo menos, dos vereadores, né, foi uma decepção muito grande, o único vereador que era de oposição não ser reeleito, né, para mim seria uma coisa natural, né, o Eduardo Nascimento, que tanto fez ali a sua fiscalização, fez suas denúncias, e as pessoas simplesmente escolherem secretários que não fizeram nada pela cidade, né, que não tem nenhum trabalho, nenhum projeto, reelegeram vereadores, né, que não têm projeto de lei, que não têm projetos, né, indicativos que realmente agreguem na cidade. Também não vou defender os novos, porque eu acompanhei a maioria dos candidatos e também não tem projetos. A questão é a seguinte: a gente não conseguiu eleger vereadores para fiscalizar. Essa é a questão. Então, eu dizer assim, eu espero realmente que seja um bom governo, porque a gente mora aqui e a gente quer ter o melhor. Mas nesse cenário eu não me vejo assim, não vejo sendo uma cidade mais próspera. A gente está com um prefeito que está com uma liminar, porque ele está cassado, ele conseguiu uma liminar para continuar sendo prefeito, né? A gente está com a maioria dos vereadores que já estavam no mandato de alguma forma, né? Os novos, por enquanto, a gente vai saber quando eles estiverem de fato no mandato, mas não vejo nenhuma oposição, já não tinha muito antes, né? Não sei se vão realmente ter forças para ser oposição, mas não digo nem oposição, porque eu acho que vereador não tem que ser situação nem oposição, ele tem que fiscalizar, não é um posicionamento, o papel dele é diferente do prefeito. Mas eu espero que, de alguma forma, a gente consiga ter um pouquinho de melhora, se não, que fique o aprendizado, não só para os candidatos, porque não falando só de nós, que tinha uma boa intenção, tinha outros candidatos que poderiam ter sido eleitos e fazer um bom trabalho, entendeu? Mas as pessoas preferiram aí, no dia da eleição, até quero falar isso, né, eu estive nas ruas, passei em várias escolas, e eu acho que foi o dia mais decepcionante da minha vida, desde que eu trabalhei na política, porque eu nunca saí no dia de eleição, só ia para votar e voltava para minha casa.
Mas esse dia eu saí e fui dar uma olhadinha ao redor. Eu nunca vi uma coisa assim tão escancarada que foi a boca de urna, os grupos, as pessoas vendendo os votos, assim. Ali eu já vi que, falar assim, ó, não vai mudar. Não vai mudar. Não é dessa vez. Porque foi uma coisa, a gente ligava para a guarda, a gente ligou para a polícia. Tem muitos bons policiais, né? Inclusive meu irmão também então eu sei que tem boas pessoas na polícia, mas alguns não deram nem atenção, não foram lá. Talvez se tivesse uma fiscalização maior nas escolas, teria evitado muita boca de urna, muita compra de votos, mas infelizmente não teve, né? Deixaram a desejar, como se não fosse importante. Mas eu espero que fique o aprendizado não só para os candidatos, mas para os eleitores, caso, né, não haja uma melhora, que na próxima eles tenham um pouquinho mais de consciência e pense mais na cidade que eles querem viver. Não adianta falar, porque só vem época de eleição, mas também as pessoas só se preocupam com um político na época de eleição. Né? Durante o mandato, ninguém quer saber. Aí depois o político aparece, ninguém lê proposta, ninguém quer saber, chega no dia da eleição, vende seu voto, e aí a gente continua na mesma. Mas é isso. Infelizmente, é bem por aí. O Salvador escreveu assim: eu acho que a política só muda quando o eleitor conscientizar que o voto não é um objeto de negócio. Aí o Wallace escreveu: acredito que o eleitor está mais participativo. Houve uma mudança, mas não estrutural. E aí temos outros comentários também. Ali falou que fiscalizar é fundamental. E, infelizmente, esse problema de boca de urna é seríssimo. Mas vamos ouvir o João. João, gostaria de saber de você como você acredita que vai ser o cenário político para os próximos 4 anos na nossa cidade. Lili, que foram eleitos, eu não conheço nenhum, né? Não conheço nenhum, só de ouvir falar no dia da eleição, não conheço nenhum deles. Conforme eu falei aqui, neste ano, eu entrei esse ano efetivamente para a política, no sentido de ser candidato a vereador, né? Nos anos que se passaram, muitos anos atrás, a minha questão foi só na área da comunicação, da televisão, tinha um programa de televisão, então eu fiquei dedicado a ele, praticamente a cidade de Cotia, eu conheço os vereadores, conheço nenhum. Mas eu tenho uma definição na minha vida, a Lili falou a respeito da Avenida Paulista, aquela coisa toda, aquele caldeirão de emoções, as emoções que aconteceram naquela época da Avenida Paulista e até um pouco antes também, e eu posso dizer que eu fui e continuo sendo uma pessoa aí, no caso de candidato, um candidato ideológico, né? Se é que existe isso. Então, a minha pauta sempre foi ideológica, lá antes da época das eleições para a presidência da República, um pouco antes também, desde 2014. A minha filha, por exemplo, é aluna do COF, do Olavo de Carvalho, então eu sempre fui engajado na área ideológica da política, né? Quando eu entrei e vi para candidato a vereador, é claro que eu entendo que ser vereador é diferente de pensar nacionalmente, mas como eu sempre pensei na área ideológica, eu tinha e tenho absoluta certeza que o papel aqui da cidade de Cotia seria muito importante para as eleições de 2022. Então, eu sempre pensei nisso. Eu sou de uma linha de direita conservadora, e então eu sempre imaginei que políticos fortes, políticos que pensam que tem essa questão ideológica firme, por exemplo, no meu caso, a minha campanha foi sempre defendendo a fé, a família, a nação, a pátria. Esse foi o mote da minha campanha. Eu saía com bandeira do Brasil na rua, a mesinha itinerante João Ruth, e tocava hino do Império e tentando chamar a atenção daqueles eleitores que tinham a mesma ideologia que eu tenho. E eu sei que existem eleitores, e apareceram muitos, né, sem eu saber, que falam, eu penso da mesma forma que você. Então, hoje, eu pude trazer para perto de mim pessoas da cidade de Cotia que têm o mesmo pensamento ideológico de direita conservadora. E a questão
local, é claro que é muito importante a questão local, mas no meu caso, eu digo, no meu caso, a minha candidatura foi 100% ideológica, para tentar trazer e fortalecer ainda mais a questão da direita conservadora na cidade de Cotia. Basicamente foi isso. Em relação à mudança, eu acho pouco provável que vai mudar muita coisa. Primeiro, a gente vê pela historicidade do prefeito, entende? E aqui vai a minha crítica contundente mesmo em relação a isso. Isso que o atual prefeito fez, e que foi reeleito agora, é de um absurdo fenomenal, me deixou envergonhado, irritado e muito preocupado, porque ele fez a população de Cotia... Olha, eu sou muito direto no assunto. Eu vou falar uma palavra aqui, eu não sei se é uma palavra pesada ou não, aí vai depender de você que está me assistindo também, mas, olha, praticamente a população de Cotia foi feita de gado. Isso que ele fez na reta final das eleições, mexendo em parquinho, colocando parquinho para criança, asfaltando rua, pintando de azul. Eu ia nos bairros, por exemplo, eu ficava com pena de ver como ele estava fazendo com a população, no sentido de que eu perguntava para as pessoas, né? Eu perguntava, olha, eu falo para você, eu olhava para as pessoas no bar, você falou em bar, né, Kátia? Eu também conversei em bar, conversei com as mulheres que estavam reunidas na rua, eu parava, eu tenho gravação, porque eu levava uma câmera de segurança comigo e eu deixava gravando essa câmera de longe, né? E ia conversando. Então, eu tenho essas gravações comigo. Levava o microfone de lapela e gravava, porque eu sou jornalista também, e isso tudo pode fazer parte, inclusive, mais para frente, de uma matéria jornalística. Então, eu gravava tudo e perguntava para a pessoa, não é possível, será que você consegue observar o que está acontecendo ao redor de você? Passaram essa tinta agora, recentemente. Será que você percebe o que ele está fazendo com você? Algumas pessoas falaram, não, a gente não é bobo, não, etc. e tal. Então, a minha crítica em relação a essa administração é justamente isso, fazer as coisas faltando, acho que nem 4 meses, sei lá, 2 meses, 1 mês, mexendo a cidade toda. E, na minha opinião, isso é a minha opinião, estou falando baseado na Constituição, artigo 5º da Constituição, é a minha opinião. Fez o povo de bobo, de otário, fazendo aquilo que ele fez no centro da cidade de Cotia. Então, você pergunta, vai haver alguma mudança? Pelo que vocês estão falando, eu não conheço nenhum vereador atual, nem pude conversar com nenhum deles, exceto que eu levantei a capivara de cada um e vi que é gente que já está no meio há algum tempo, acho pouco provável mudar alguma coisa. Não é? E até o que a Lili falou, um prefeito que foi... Eu acompanhei a cassação dele desde o começo, quando foi transmitido ao vivo pelo site lá do pessoal lá do Tribunal Regional Eleitoral. Acompanhei, passo a passo, né? O diploma foi cassado, ele foi cassado como prefeito, ganhou agora na liminar, dependendo do liminar. Quer dizer, é uma vergonha o que está acontecendo. Então, se vai haver mudança, pouco provável. E eu acho pouco provável também, se não existir, Lili, você falou certo, uma organização de pessoas, enfim, eu não sei a área ideológica de vocês, mas no meu caso, eu desde já trabalho nessa organização, de aí sim, a gente pode falar de resistência, para que a gente possa, pelo menos, mudar ideologicamente e construir algo novo para a cidade de Cotia. Kátia. É isso aí, gente. Eu, sinceramente, acredito que esse cenário político não vai mudar muito, né? Mas eu acredito que nós, né, não sei vocês, mas eu, por mais que eu tenha vindo como candidata pela primeira vez, eu me envolvi, eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei por cada pessoa com quem eu conversei, por cada situação. E eu acredito que quando estamos comprometidos com a cidade, que foi o que eu falei com o meu público durante a minha campanha, quando você está apaixonado, quando você tem um propósito, mesmo não estando lá, eu vou fiscalizar esses pessoas, esses candidatos que foram eleitos. Então, nós, candidatos, podemos fazer trazer aí um diferencial, que é manter aquilo que nós propomos. Né? Nós trouxemos de projetos, nós trouxemos de sugestão para a cidade de Cotia. Não acredito que vai ter grandes mudanças, até mesmo pelo grupo político ser basicamente os mesmos que estão lá. Então, nós estamos aí comprometidos, né? A Lili tem projetos futuros para a cidade, todos nós temos projetos aí para a cidade, e
algo que aconteceu recente, eu estive na Câmara Municipal, que teve, como é que fala? Uma votação que eles iriam apresentar as contas que vão ser os gastos para o próximo ano. Então, estive lá presente. Então, infelizmente, teve pessoas que são candidatos que olhou para minha cara e falou assim, não acredito que você estava na Câmara Municipal. Como assim? Porque você estava fazendo lá. E eu digo para vocês, eu vou estar lá vai ser lugar que eu vou estar sempre, vou bater carteirinha, como dizem, vou estar batendo carteirinha lá. Por quê? Porque eu quero acompanhar os projetos que são aprovados na Câmara, eu quero acompanhar tudo que vai estar acontecendo com a nossa cidade. Então, hoje, nós não conseguimos o pleito, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei, nós não conseguimos, nós não vamos poder representar o povo lá na Câmara Municipal, mas nós podemos representar aqueles que querem fazer alguma coisa, aqueles que querem estar presente e não estar. Então, agora cabe a nós, candidatos, fiscalizar, acompanhar de perto o máximo possível o trabalho dos vereadores que estão eleitos para os próximos 4 anos. Então, nós temos essa missão. São 7 candidatos que já estão lá, fazermos um levantamento, fazermos uma busca, e temos aí 8 candidatos que estão chegando pela primeira vez. Então, esses 8 candidatos, eu sinceramente espero que eles façam um bom trabalho, que eles realmente apresentem projetos, que eles realmente hajam com transparência conosco, que tenha, que eu pretendo visitar cada gabinete, né? Só se não me aceitarem lá, vou lá, vou conhecer, quero conhecer os projetos, vou acompanhar tudo de perto, e é isso que eu acredito, gente. Nós precisamos estar fazendo aí esse trabalho, como a Lili usou o slogan, né? Deixe Lili fiscalizar, né, Lili? Então, nós vamos fiscalizar essas obras aí da prefeitura, não só o legislativo, mas principalmente o executivo. Como o João comentou sobre as obras recentes que estão sendo feitas no centro da cidade, em vários bairros da cidade de Cotia. Ok, o povo, eles sabem o que está acontecendo, eles não são tão bobos quanto parecem. Eles fecham os olhos para a realidade, fecham os olhos para aquilo que está acontecendo. Então, nós que estamos de olhos abertos, estamos dispostos a trabalhar, é que podemos estar fazendo alguma coisa pelas pessoas que acreditaram em nós. Eu estou há 5 anos na cidade de Cotia, eu costumo dizer que basicamente há 3, né? Porque os 2 primeiros anos Cotia foi dormitório para mim, nos 3 anos, basicamente, que eu estou. A Kátia Macedo foi censurada aí, hein, Lili? Estou vendo. Eu achei que era o meu, mas não. Bom, já a Kátia Macedo volta, hein? Deu um congelamento ali na internet da Kátia Macedo, mas já ela volta. Eu acho, viu, Lili? Lili, me diz uma coisa, enquanto a Kátia está tentando ali restabelecer o contato, eu tive a oportunidade de escrever lá no seu Facebook, não conhecia você, primeira vez que estou conversando com você, mas eu acompanhei a tua campanha, obviamente, pela internet e tudo mais, né, que foi basicamente o modo da gente se comunicar com a população, para a gente que não tinha a questão aí do dinheiro de campanha, essa coisa toda, que eu tenho um outro pensamento a respeito disso. Mas eu pude até comentar no seu Facebook que você fez uma campanha muito bonita, Lili, em relação ao profissionalismo com que ela foi feita. E agora você falando, que eu não sabia disso, você falando que já trabalhava com essa questão de marketing e comunicação, acabou ficando patente, então, e está explicado porque a sua campanha ela foi bonita. Então, aqui eu quero falar que realmente eu achei a sua campanha, Lili, bem feita, não é? E principalmente na questão da comunicação pela internet. Não é isso, Lili? Você já tinha esse cabedal de experiência, não é isso ou não? Já tinha. Na verdade, eu sempre trabalhei com marketing, só que antes eu trabalhava em empresa privada, né? Já trabalhei em estatal também, na Sabesp, na Unimed,
E aí, depois que eu acabei me especializando nessa parte política, aí desde mais ou menos final de 2017 que eu me dediquei a isso mesmo, fazer só a parte política. E aí acabei fazendo essa campanha mais digital por uma questão de custo também, né? Porque a gente não tinha verba para trabalhar na rua. E também para ganhar um pouco mais de experiência, porque uma coisa é trabalhar para os outros, porque aí você fica muito limitado, né? Infelizmente, acho que você também trabalha com isso, sabe? Quando você trabalha para outras pessoas, eles não têm muito entendimento de como funciona e acaba te limitando muito, né? A gente quer até fazer um trabalho melhor, mais legal, e acabam não deixando. Então, eu meio que usei a minha campanha de experiência para poder fazer tudo que eu gostaria de fazer para outra pessoa. Foi muito legal. Mas uma coisa que você comentou que eu achei bacana foi a questão de se organizar. Eu também sou de direita e até postei hoje no meu Stories isso com relação à campanha de São Paulo, né? Tudo bem que a gente está falando aqui de Cotia. Mas se o pessoal de direita não se organizar, nós vamos perder todo o espaço que a gente estava tentando conquistar até hoje. Ah, a Kátia voltou agora. Voltei. Minha internet, essa internet maravilhosa daqui de Cotia. Ah, é assim mesmo. Não tem jeito. Infelizmente. Não, ela voltou, ainda bem. Legal, mas podem finalizar o papo que vocês estavam falando aí sobre a direita, é muito importante. Então, é o que eu penso, tem que se organizar, né? O que a gente está vendo, o que a gente viu em Cotia e o que a gente está vendo em São Paulo hoje é um caso a se pensar. Gente, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada por vocês aceitarem. Eu estou muito feliz dessa oportunidade de estarmos batendo papo, de estarmos aí apresentando para as pessoas, até mesmo para que eles venham conhecer um pouco mais de como foi a nossa trajetória. Mas já aproveitando o ensejo, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma próxima pergunta. Eu quero saber, vocês pretendem voltar candidatos nas próximas eleições? Começando agora com você, João Ruth. Mas nem terminei essa direita, ainda tô pegando aqui o santinho aqui que sobrou e tudo. Pois é, já vamos pensar já nas próximas, ou não sei. No seu caso aí. Vou dizer uma coisa para vocês. Olha, o pessoal fala, mas como assim, João, sobrou santinho? Não é para sobrar santinho nenhum. Opa, calma lá. Eu não sou esse cara que saiu na véspera da eleição fazendo derrame de santinho na rua, não. Entendeu? O que se sobrou, eu guardei, está comigo, porque eu não saí por aí jogando na rua. Eu fiz questão de fotografar, filmar cada santinho na rua e falar, ó, tá vendo esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui? Então, se sobrou é porque eu não joguei na rua, né? Porque alguém pode falar, mas não pode sobrar santinho. Não, sobrou santinho, porque eu vou te falar um negócio, são 10 mil santinhos, eu fiz 5 mil ainda santinhos, ao todo são 15 mil. Quer dizer, é praticamente impossível distribuir para 15 mil pessoas, né? Outro detalhe, Lili, que eu sou contra esse negócio de santinho. Para mim, isso já tinha que ter acabado faz tempo, entende? É um gasto, Lili e Kátia, essa é a minha opinião, é um gasto desnecessário. É um gasto de dinheiro público e também pessoal, se você paga com o seu dinheiro, que não faz sentido. Você, de 10 mil santinhos, 8 mil, sei lá quantos mil vão ser jogados fora. Né? Ninguém está aí para santinho. Pelo contrário, o que eu peguei de gente reclamando de santinho, de papel. Teve um candidato aí que tinha um jornal gigante, que eu saí na rua também. Não tinha nem espaço para colocar na caixinha de correio do cidadão, porque entupia. Então, o que eu peguei de gente reclamando de santinho, de jornal, não está escrito no gibi. Essa prática, eu percebo que ela vai diminuir e vai acabar com o passar dos anos, né? Não faz mais sentido a gente trabalhar com santinho, com papel, não faz mais sentido nenhum. A nova ordenança aí do mundo está direcionando para isso, né? Então, você responder a sua pergunta, eu nem sei, viu, Kátia, se eu voltarei para as próximas eleições. O que eu quero, na realidade, que eu estava falando para a Lili quando caiu a sua internet, é o seguinte, é aquilo que a Lili falou e que eu também penso da mesma forma, Lili, é fortalecer, estar mais próximo da comunidade,
Porque eu recebi, por exemplo, tem um amigo lá de Guarulhos, que ele mora numa comunidade lá em Guarulhos, numa favela, favelão lá em Guarulhos. E ele também, Lili, ele é de direita conservador. E ele falou algo, para mim, fundamental, que eu tinha esquecido. Eu sabia, mas tinha esquecido. Ele me lembrou. Ele falou assim, João, as pessoas mais conservadoras estão nas comunidades pobres. Porque é lá que o pai honra a mãe, que a mãe honra os filhos, que trabalha, que quer ver uma família unida. É aquele pai, é aquela mãe que tem na foto aqui a foto de Jesus Cristo, a última ceia, que tem a foto do avô na parede, a foto da avó. Ou seja, são conservadores. O problema é que eles não sabem que são conservadores. Então, é essa ideia e levantar esse aspecto na vida dessas pessoas, das comunidades, para dizer, vocês são os verdadeiros conservadores, vocês não admitem, você da comunidade, você não admite erro, você não admite andar fora da lei. Esses são os conservadores. Então, é esse aspecto que eu quero trabalhar ao longo desses anos, se o pai assim permitir, e levar essa conscientização para as comunidades de Cotia, para dizer para eles, vocês são conservadores natos, né, porque vocês defendem a fé. Olha, eu não ia tanto em comunidade, para ser sincero, eu não ia. Eu ia lá anteriormente, bem longínquamente, que eu era de uma comunidade cristã, numa denominação religiosa, melhor dizendo, e para quem não sabe, eu fui durante 15 anos líder de uma denominação religiosa. Eu fui pastor de uma denominação religiosa. Eu estudei, fiz teologia também durante 5 anos. Então, eu conheço muito bem essa questão de comunidades, de reuniões nos lares e tudo mais. Então, eu fiz muito tempo isso. E, nessas comunidades, Kátia e Lili, eu percebo que eles são absolutamente conservadores. É lá que eles fazem oração, lá no barraco. Eles fazem oração. Vai lá os irmãozinhos fazer oração, vai a Irmã da Cristã do Brasil, enfim. Ou de outra religião, não importa qual seja a religião nesse momento, mas é gente que busca a fé. Por isso que a minha campanha foi fé, família e pátria. Respondendo a sua pergunta, não sei o que vai acontecer daqui 2 anos, estadual, ou daqui não sei quantos anos, agora 22, a nova eleição. O que eu sei, o que precisa, Lili e Kátia, é fortalecer essa questão do conservadorismo nas comunidades, porque de internet, de meme, a gente sabe fazer muito bem, Lili, Kátia, a gente sabe fazer muito bem meme, a gente sabe fazer internet, mas a gente já precisa, falando comigo, né? A gente precisa saber mais é conversar com a comunidade e levar esse pensamento de direita conservador para eles, porque eles só precisam descobrir mais isso. Legal, muito bacana. Lili, gostaria de ouvir você agora. Você pretende voltar, né, vir candidata nas próximas eleições? Quais são os seus projetos? Então, eu sempre defendi, desde o começo da página, né, quando eu criei a página Por Cotia, que a página seria uma página de conscientização política. Esse trabalho é uma coisa assim que eu realmente sempre quis fazer. Então, essa foi uma maneira, criando a página, gravando os meus vídeos do meu jeito, e que eu realmente amo o que eu faço, de verdade, né? Muita gente ficou falando assim, você está fazendo isso porque você vai ser candidato. Eu falei, então espera passar a eleição, que você vai ver se é por causa de eleição ou não. Eu gosto de fazer isso, né? Por mim, eu criaria uma escola de cidadania política na cidade, faria projetos nesse sentido para envolver a comunidade na política, porque, como eu falei, as pessoas têm que fiscalizar os políticos, como os políticos têm que fiscalizar o prefeito. Então, se as pessoas participassem mais da política, ela seria melhor e elas votariam melhor, não se deixariam levar por essas obras eleitorais aí que o João comentou. A questão de 2022, já até comentei um pouquinho com você e tenho comentado com outras pessoas, sim, vou sair candidata em 2022, é uma coisa que eu tenho como meta, né? Tive a minha experiência em 2020, mas no momento não pretendo sair em 2024, meu foco é 2022. Na verdade, o meu foco é a Assembleia Legislativa, então é o que eu vou trabalhar, porque, como eu falei, a gente tem que se organizar, as boas pessoas, e ir para a guerra. Eu não posso ficar esperando outra pessoa fazer aquilo que eu também posso fazer. Então, se eu sei que eu tenho condições, que eu tenho coragem, eu sei que não é fácil, né? É uma guerra não só ideológica, é partidária,
né? É também contra o mal, é espiritual, é tudo, mas a gente tem que fazer alguma coisa nessa vida, valer a pena, e eu acredito que a gente tem que ser forte e ir em busca daquilo que a gente acredita. Então, em 2022, pretendo novamente ser candidata, né? Como eu não moro muito tempo aqui em Cotia, né? Para mim, até é mais fácil do que sair novamente aqui em 2024, porque eu conheço muito mais gente fora do que dentro, né? Então, para mim, até ficar melhor. E pela rede social, é o que o João falou. Em 2018, eu já tinha cantado a bola, né, com o pessoal que eu trabalhei, que também foi uma resistência enorme essa questão de trabalhar as redes sociais. E eu falei, gente, daqui para frente é um caminho sem volta. É internet, ninguém vai querer ficar pegando santinho, ainda vai durar um pouquinho em 2020, ainda falei isso. E até quando teve eleição em 2018, que teve deputados que falaram para mim assim, nunca que um youtuber vai ganhar para deputado. E a gente viu a avalanche que teve lá de troca de pessoas que trabalharam em redes sociais e entraram. Lógico que a questão municipal é um pouquinho mais fechada ainda, as pessoas ainda querem ter o contato, né, frente a frente, ainda tem a questão de corrupção, de eleitor para político, mas eu acredito que daqui para frente é um caminho sem volta mesmo, João. A gente vai trabalhar assim um pouquinho de rua, mas de forma diferente, igual você está falando, de conscientização, conversando com a comunidade, mas o trabalho maior aí eu acredito que vai ser rede social. E acho que a internet da Kátia falhou aí, ó, de novo. Nossa, demais. Agora ela voltou. Acompanhei parte da sua fala, Lili. Minha internet hoje está terrível. Não, mas aqui é assim mesmo. Aqui em Cotia é uma benção. De novo. Aliás, por falar em internet, vamos fazer aqui, deixa eu cortar você, Kátia, ou Lili. A questão que está acontecendo na cidade de Cotia é um negócio assim surreal. Por exemplo, eu não li contrato nenhum, não perguntaram para mim se eu queria ou não. Eu só sei que estão furando a rua da minha casa já, furaram a rua lá atrás, com gás. Eu fui até. O que vocês estão? É com gás, mas eu não fiquei sabendo de nada. O prefeito não fez uma pesquisa para saber se eu queria ou não, etc. E tal. A questão do monopólio na cidade é algo terrível. A questão da internet é terrível. Aqui onde eu moro no condomínio, aqui não chega, por exemplo, a Vivo. A gente só pode aceitar a NET. Vivo não chega. Ou você pega um ou outro. Aqui, no caso, Vivo não existe. A Vivo aqui é morto. É só NET. Dá a impressão, Lili, que eles fazem um combinado e falam assim, olha, essa região fica com a NET, essa região fica com a Vivo. Então, parece que é isso, que não é possível. Porque a gente não... Eu não entendo como funcionam essas coisas na cidade. A Comgás é um exemplo típico. Para vocês terem uma ideia, a Comgás, a empresa Comgás, quem é o dono da Comgás hoje é a Cosan. A Cosan é uma grande empresa brasileira, que inclusive está com dinheiro na Bolsa de Valores agora, que é dona da Comgás também. Cosan, petróleo e tudo mais. O dono da Cosan, que é um dos maiores acionistas, ele também é, no Brasil, um dos maiores financiadores de campanha política desse ano. Foi. Né? Inclusive, ele financiou aí para 5 candidatos uma grana violenta. Agora, é interessante, né? O maior financiador de candidaturas políticas é o dono da Comgás. É interessante, né? Mas é isso que agora você falou exatamente no que eu estava pensando e até dei algumas dicas, né? Mas, infelizmente, a gente tem que ter cuidado, às vezes, até no que a gente fala. Não, eu estou falando do que eu gostaria de ter falado durante a campanha. Mas teve muitas empresas financiando essa questão. O monopólio acontece porque elas financiam via Caixa 2 os candidatos, né? Teve prefeito aí que gastou 40 milhões de reais numa campanha. Estou falando candidato de cidade pequena, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não, entendeu? Então, assim, tem esse tipo de coisa. Infelizmente, essa questão do dinheiro público é ineficiente para os candidatos pequenos, e aí a gente fica rendido na mão desses empresários que têm interesses escusos aí, que nem você falou, que monopolizam. Não sei se é o caso dessa empresa aí, mas tem outros que a gente sabe que sim, que monopolizam aí em troca de apoiar candidatos que ficam aí prestando um serviço para eles, não para a população.
Legal, gente, muito bacana. Vamos ler agora alguns comentários. Adriana Araújo falou assim: importante ensinar ao cidadão seus direitos e deveres. Acredito que a educação e conscientização será o diferencial para as próximas eleições. Igor falou que as ruas ficam cheias de buracos. Vamos lá. Muito bom, gente. Bom, depois Kátia, Lili, peço a vocês para ler os comentários, né, e se puderem aí responder as pessoas que têm aqui vários comentários, gente. Muito bacana. Bom, eu não ouvi a fala da Lili, mas como ela começou dizendo que a gente conversou um pouco, ela tem projeto, sim, para 2022, e é muito importante isso, que as pessoas também continuem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. Aqueles que têm questionamentos, aqueles que têm perguntas, que têm dúvidas sobre o nosso trabalho, sobre em que vamos trabalhar, sobre os nossos projetos, entrem no Facebook, entrem nas redes sociais. Não sei se a Lili manteve o WhatsApp dela, que você deixou nas redes sociais, mas aí as pessoas podem entrar em contato com a Lili, com o João, podem entrar em contato comigo também. Bom, respondendo essa pergunta, eu vou estudar mais sobre política, vou entender cada vez mais, como eu falei anteriormente, fiscalizar, acompanhar o trabalho do legislativo, do executivo aqui da cidade. Eu fiz algumas promessas para a população de que eu estaria lutando para contribuir para resolver algumas questões. Então, essa questão de estar trabalhando, de estar articulando, de estar fazendo algo dentro daquilo que eu, como cidadã da cidade de Cotia, estarei fazendo. Eu tenho os projetos que eu apresentei para a população da cidade de Cotia, o projeto da Casa de Passagem. Agora nós temos uma mulher que é vice-prefeita da cidade. Eu espero termos aí uma abertura para diálogo, para estar articulando e ver o que a gente pode estar contribuindo para nós trazermos aqui a Casa de Passagem. E como a Lili complementou também no programa de rádio, né? A gente precisa não somente da Casa de Passagem para mulheres vítimas de violência doméstica, nós precisamos da Casa de Passagem, dar condições a essa mulher, não é isso mesmo, Lili? Para voltar ao mercado de trabalho. Essa mulher precisa de um suporte. Muitas vivem anos e anos vivendo uma vida, né, de escravidão, uma vida de violência, por não encontrar uma alternativa. Então, esse era um dos meus projetos. Vou conversar, vou atrás, vou buscar condições, fazer, né, dentro daquilo que eu posso para fazer isso ser uma realidade aqui na cidade de Cotia. Tem um projeto também que para mim é muito importante. A nossa juventude precisa ter condições de fazer um curso, de ter um transporte gratuito para fazer um curso técnico, um curso profissionalizante, um curso esportivo. Então, vou estar trabalhando para isso, vou estar trabalhando também. Tem algumas regiões aqui na cidade de Cotia que é um absurdo não ter transporte, que é um absurdo o saneamento básico, que é um absurdo várias outras questões, e nós, como cidadão da cidade de Cotia, nós podemos estar fazendo alguma coisa, e essa é uma das coisas que eu falei, vou estar trabalhando. Pretendo sim voltar candidata, ou vir candidata daqui a 4 anos, não tenho projetos para daqui a 2 anos, mas assim, daqui a 4 anos, estar preparada, cada vez mais preparada, planejamento, por mais que a gente sabe que existe fundo, não contar com fundo partidário, não contar com ninguém, mas contar com o meu planejamento, com a minha estrutura, e de preferência, não só minha, né? Mas eu quero estar unida a um grupo de pessoas que tenham a visão de trabalho de verdade para a cidade, de que vai estar, que tenha abertura para diálogo. Bom, dentre muitas outras coisas, como eu cheguei até a comentar com a Lili. E aquilo que eu propus, gente, eu pretendo sim voltar daqui a 4 anos. Está nas mãos de Deus, se for da vontade de Deus, sim. Se for da vontade de Deus, não, você não vai vir candidata, você vai apoiar uma outra candidata, você vai estar junto com outra pessoa, não importa, mas eu estarei envolvida com a política, estarei junta
a pessoas que querem mudança, pessoas que querem trabalhar e pessoas éticas, pessoas que são contra a corrupção, pessoas que não querem o jeitinho brasileiro, pessoas que não querem preferência, pessoas que, como o João mesmo comentou, esses negócios de santinho pela rua é um desrespeito com a população, não concordo com nada disso. Então, dentro daquilo que eu pude como candidata, mantive a ética, mantive tudo aquilo que a legislação pede que sejamos, como devemos comportar, aquilo que a gente deve seguir. Então, dentro de tudo aquilo que eu pude, fiz o meu melhor. Então, eu quero estar unida a pessoas que pensam da mesma forma. E é isso aí, gente. Eu pretendo sim. E vocês querem fazer algum comentário? Para nós começar, porque a próxima eu quero pedir para vocês deixar uma sugestão, um conselho, uma dica para os candidatos eleitos. Quero pedir a vocês que deixem uma dica para os candidatos novos que estão chegando e para os candidatos que já estão lá. Uma dica, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta. Antes de falar isso que você falou aí, o Macedo, eu vou chamar de Macedo, bicho. Agora. Da época da eleição é Macedo, que eu costumo chamar o pessoal pelo sobrenome. Mas vamos lá. A minha pergunta é para a Lili. Lili, é o seguinte: a questão partidária. Como é que você. Eu sei que é complicado você falar para 2022, aquela coisa toda, mas você já marcou terreno aqui. Diz que na política, né, eu aprendi, estou aprendendo. Diz que na política não tem espaço vago, né? Então você já marcou aqui o seu posicionamento, já marcou o seu terreno. 2022, eu vou pleitear essa vaga para candidata a deputada estadual, né? 2022 estadual, deputada estadual. Questão partidária, Lili. Como é que você entende a questão partidária para 2022? Você ficaria no mesmo partido? Você negociaria outro partido? Vai depender de muitos fatores? Ou você espera realmente que haja e que exista um partido de direita para 2022? Então, hoje eu estou no PSC, na verdade, desde 2017, e é o partido que mais se adequou àquilo que eu acredito que é a questão da família. Para te falar a verdade, eu até tentei entrar no PSL aqui em Cotia, mas eu não tive muito sucesso, não tive muito retorno na época que eu procurei, mas isso foi muito antes de vocês, na época que eles estavam apoiando ali o Bolsonaro. A questão do partido, né, até teve pessoas que me perguntaram isso também, você vai ficar, vai sair? Eu realmente quero estar num partido que esteja alinhado com aquilo que eu acredito. Infelizmente, a gente ainda não sabe qual vai ser o desdobramento daqui para frente com relação a quem serão os candidatos a presidentes em 2022. Tem alguma falácia, alguma coisa assim, mas nada definitivo, né? Eu já tenho a minha definição que eu estarei apoiando aquele presidente que eu acredito que no momento é o Jair Messias Bolsonaro. Então, eu estarei alinhada com aquele partido que esteja também apoiando ele. Se for ser o PSC, ok. A verdade é que eu, particularmente, gostaria de ser a partidária. Mas, infelizmente, no Brasil, isso não é possível. Você é obrigado a estar no partido para sair candidato. Graças a Deus, é que numa eleição, né, de estadual, de governo, a questão partidária dá para se conversar melhor. Quando você é candidato municipal, é muito limitado, né? Até estou falando isso porque teve gente que me perguntou assim, mas por que você vai... Você é de direita, você está apoiando um candidato da esquerda, porque ele está no tal... É que assim, é que a gente não tem como falar tudo que acontece nos bastidores de partido municipal. É uma vergonha a corrupção que acontece nos partidos municipais. Então, por mim, acabava com esse negócio de partido, sai todo mundo por si só e Deus proverá. Mas não vai acontecer. Infelizmente, os partidos são a maior forma de corrupção que existe no país, para nossa vergonha. Então, a questão partidária vai ser aquela que vai estar alinhada melhor naquilo que eu acredito. Não tenho fidelidade com ninguém partidariamente, eu tenho as minhas convicções. Também a questão do presidente, se enquanto ele estiver
naquilo que eu acredito, eu estarei com ele, porque eu tenho uma coisa que eu não tenho, é político de estimação. Eu apoiei ele, acreditei, fiz a campanha gratuitamente, né? Gastei o meu dinheiro, gastei meu tempo, mas a partir daí do que ele ganhou é fiscalização. Hoje, realmente, eu não vejo outro candidato que seja melhor para governar o país. Se houver, ok, vamos analisar, mas no momento é isso. É isso aí, gente. É isso aí, Lili. E como você comentou sobre você investir o seu dinheiro. Quando a gente acredita num projeto, você sabe que é o melhor, você investe o seu tempo, você investe o seu dinheiro. E assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que vão apoiar, tem muitas pessoas que vão criticar, mas na política e na nossa vida pessoal, quem faz as escolhas somos nós, né? Somos nós que temos os nossos conceitos, somos nós que temos o nosso pensamento, somos nós que sabemos onde nós queremos chegar, né? Nossos pensamentos ideológicos, nossos pensamentos familiares, cabe a cada um de nós mesmo e temos que estar respeitando. E é isso aí, meus amigos. E agora eu gostaria de ouvir vocês. Era o João que ia responder sobre deixar uma sugestão para os candidatos eleitos, né, os novos, e os antigos que já estão lá. Olha, deixar a sugestão eu vou deixar. Eu preciso saber se eles vão seguir, né? A minha sugestão é o seguinte. Aí é outros 500. Depois que, antes de entrar no certame eleitoral, eu abri lá a caixinha lá da Câmara Municipal de Cotia para saber como é que funcionam os salários, os cargos e salários lá da Câmara Municipal. Eu acabei encontrando salários de R$17 mil, salários de R$13 mil. Isso está lá no site Transparência da Câmara Municipal. Enfim, a minha sugestão para você que está me assistindo aí, assistindo a live da Kátia Macedo, que entrou na Câmara Municipal, é o seguinte: vamos cortar as regalias aí da Câmara Municipal, vamos diminuir, metadinha tá bom para começar, 50%, gastar menos, vamos começar a andar de ônibus, o teu salário, você paga com o teu salário, não vale salário, não, tem que ser o seu salário, você tira do bolso, aí você paga o Uber, não é? Você quer andar de táxi? Então você paga com o teu salário o táxi, você anda de ônibus, vem para cá, vem para lá, e corta 50%. Essa é uma primeira sugestão que eu faço para você que ganhou aí a Câmara Municipal de Cotia. Outra sugestão também, vamos andar mais nos bairros. A maior reclamação, Kátia e Lili, que eu ouvi das pessoas, sabe qual é a maior reclamação? Esses caras nunca vêm aqui. Agora, eu não entendo, Lili, os caras nunca vão lá e ganham a eleição. Então, é esse negócio que eu preciso ainda colocar na minha mente como é que funciona isso. Mas, de qualquer maneira, uma coisa é certa, Kátia, Lili, você que está assistindo, o mundo está caminhando para uma nova ordem. Uma nova ordem mundial está caminhando. Eu vou dizer uma coisa para você, até político picareta tem os dias contados, viu? Essa é a minha expectativa. Concordo. Você, Lili? Eu concordo com o que ele falou. Vai ter muita gente que vai rodar aí daqui a uns tempos. Mas eu espero, né, deixo aqui o meu conselho, que os vereadores cumpram com a função básica deles, que é de fiscalizar e legislar. Né? Como ele falou, teve muita reclamação mesmo. O vereador não aparece aqui, aí vai lá e vota nele. Não entendi, foi nada. Né? Mas espero que pelo menos alguns tenham um pouco de respeito, né, pelo mandato que eles têm hoje em mãos, conseguiram com o voto, né? Espero que com votos honestos, né, e cumpram com essa função que é importante, né, que é importante fiscalizar o prefeito, né, parar de ficar sendo secretário do prefeito, né, a questão dos cargos públicos aí, se você fuçar mais um pouquinho, você vai achar carga até de R$30 mil, ganha até mais que o prefeito. Então, realmente é um absurdo, né, precisa ter uma reforma, apesar de que, se a gente for entrar nesse assunto, a gente conversa mais umas 2 horas, mas a corrupção maior não é nem pelo salário, infelizmente, né? As pessoas falam assim, se fosse um salário mínimo, ia se candidatar? Ia.
E é os mesmos ainda, porque a corrupção não é pelo salário, mas obviamente que precisa ter uma redução, concordo plenamente. E para o prefeito, meu conselho que eu dou é sai da política, vai fazer outra coisa, deixa para alguém que quer fazer mesmo algo bom, porque já deu, né? Você já mostrou que não é para isso que você veio, para trabalhar para o povo, né? É bem isso. É isso aí. Bom, eu quero deixar para os novos, para os antigos. Vamos para os antigos primeiro. Vocês aparecem só em anos de eleições. Esse conselho, na verdade, serve para tanto para os antigos quanto para os novos que estão entrando agora, que vai no dia 1º de janeiro, ali a partir do dia 1º, vão estar legislando na Câmara Municipal. Minha dica, meu conselho, minha sugestão é: não sumam por os 4 anos, cheguem lá, vá trabalhar, vá fazer alguma coisa pela nossa cidade, vá fiscalizar o executivo, vá fiscalizar obras, contratos, equipamentos, aluguéis de equipamentos, tem muita coisa para vocês fazer, então, por favor, vocês são nossos representantes, vocês são os nossos funcionários, vocês estão lá porque foi o povo que escolheu vocês, então vocês estão lá, devem satisfação a nós, devem transparência a todos nós, cidadãos cotianos, nós queremos ver, nós queremos transparência. O site da prefeitura da cidade de Cotia é um absurdo, não tem transparência nenhuma, não tem nada, você busca lá. Aí o portal da transparência é um labirinto para você buscar informações, então nós precisamos de transparência, nós queremos candidatos que vão legislar, candidatos que vão fiscalizar, que vão trabalhar. E para os antigos, deixem os novos trabalhar, façam seus trabalhos, vocês que são candidatos novos, que estão começando agora, cumpra com o propósito que vocês fizeram para a população. Aquilo que vocês trouxeram, façam para a população. E você que foi eleito, que não tinha projeto nenhum, ainda dá tempo de você construir um projeto e fazer alguma coisa, porque a gente quer vereador que tem projeto, que trabalhe pela nossa cidade. Essa é a minha sugestão. E outra coisa, eu quero deixar bem claro, vocês me acompanham, parece que eu sou tranquila mesmo, mas eu vou acompanhar o trabalho dos vereadores da cidade de Cotia, vou fiscalizar vocês, vou estar indo na Câmara Municipal, vou visitar cada gabinete, se é que vocês vão me receber também, quero conhecer, porque nos 4 anos eu quero cobrar vocês e só ouvir. Se é que eles vão estar lá no gabinete, viu? Tem essa questão ainda, Lili. Mas é isso aí, meus amigos. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora e vamos para as nossas considerações finais. O propósito era que a live durasse 1 hora, mas já estamos 1h30 aí de bate-papo muito gostoso. E vamos conversar com você, Lili. Considerações finais, por gentileza. Kátia, agradeço aí o convite, agradeço também por ter conversado um pouquinho com o João. Realmente passou muito rápido, né? Mas a gente pode combinar aí uma outra vez, ou até mesmo conversar pessoalmente, né? Como eu falei, sim, né? E você também tem esse pensamento, o João também comentou aqui, de ter um grupo. Eu acho que boas pessoas têm que se unir nesse momento, né? Sim. E eu agradeço a oportunidade aqui de estar falando um pouquinho com vocês, falando um pouquinho de política, né? Se a gente fosse falar tudo que a gente pensa aqui, ia ficar por mais tempo, né? Mas eu acho que já deu para conhecer um pouquinho melhor quem não conhecia, saber um pouquinho quais serão os nossos projetos. E como você, eu estarei aqui. Eu também gosto de fiscalizar, por isso que a minha pauta principal foi essa. Quero continuar fazendo isso na medida do possível. Infelizmente, um pouco limitado por ser cidadãos sem o mandato, mas não é por isso que a gente vai deixar eles fazerem o que quiserem. A gente tem que fiscalizar, como você bem disse, eles são os nossos funcionários. Então, agradeço muito, estou aqui disponível, né? Apesar de a gente não estar no mesmo partido, né? Não fizemos parte do mesmo grupo, saibam que eu estou aberta aqui para conversar com vocês, para trocar ideias, né? Para criar projetos, o que vocês precisarem de mim aí, podem contar comigo, tá? Eu falo o negócio do Bolsonaro, eu vejo os comentários aqui, tem gente que odeia, mas a questão é a seguinte, gente, eu não tô nem aí para quem odeia, para quem ama, eu quero o melhor para minha cidade, para o meu estado, para o meu país.
Se eu sempre fui aberta a conversar com todos, direita, esquerda, centro. Quem quiser conversar comigo, só vim. Desde que seja para o bem da cidade e do país, tá bom? Então, muito obrigada. É isso aí. Muito bom, obrigada, Lili. E antes de passar para o João, eu quero só deixar um recadinho. Na próxima terça-feira, nós teremos live novamente, pós-eleições. Vamos um bate-papo agora com candidatos eleitos, tá bom? Eu espero vocês na próxima terça-feira. João, vamos lá para as suas considerações finais. Olha só, agora que eu estou vendo o chat, eu não sei, é a primeira vez que eu trabalho nesse esquema aqui desse aplicativo. Agora que eu cliquei ali, aqui, que o comentário aqui à direita. Tá bom, então. Quem falou mal, então, já passou, nem vi. É o seguinte... Vai lá e comenta. Ó, eu estou afinado, Kátia, com vocês. Você eu conheci durante a campanha, né? A gente teve a oportunidade de falar a respeito das nossas ideias, ideologia, aquela coisa toda, mas eu estou surpreso com a Lili. Eu estou surpreso com a Lili, porque quando eu acompanhei a sua campanha, Lili, internet a gente acompanha, a gente vê como é que está o candidato, o adversário, o que ele está fazendo, o que ele não está. Já tive a oportunidade de falar isso para você, Lili, que eu gostei muito da sua campanha, porque ela foi, assim, realmente redondinha, digamos assim. Ela foi redonda, no aspecto de internet, de comunicação, né? E o que eu fico surpreso, que eu não sabia, porque eu pensava, Lili, atenção, hein? Com todo amor e carinho, eu pensava que você era esquerdona, não sei por quê. É verdade. Talvez a sua campanha, Lili, não tivesse ficado claro esse sentido, porque você fez uma campanha de fiscalizadora, aquela coisa toda, a mulher que fala forte, né? Você fala forte, né, Lili? Você tem essa vocalização forte, etc. E eu pensava que você era esquerdona. Eu falei, não, Lili, não é possível. Você mesmo disse, né, Lili, aqui, que falou, não, eu estava num partido de esquerda, aquela coisa toda e tal. E a gente que tem esse pensamento de direita conservadora é meio bobo. A gente é meio bobo. E acha que se fecha, não, o cara não quero conversar, etc. Um erro brutal. E eu fiquei surpreso em relação a isso, porque eu também tenho as mesmas ideias, embora a minha atuação durante a minha campanha foi uma atuação mais ideológica, né? Sem sombra de dúvida, não tenho nem como esconder isso, foi ideológica mesmo. Eu queria conhecer e trazer para a minha campanha, para perto de mim, pessoas que estavam escondidas na cidade e que estavam querendo um candidato de direita conservadora. Esse é o objetivo, né? E consegui esse objetivo. Quero agradecer às 60 pessoas que me escolheram lá na urna. Eu tive 60 votos redondos, e a maioria desses votos são pessoas que eu penso que tiveram um voto ideológico em relação a toda a campanha que eu fiz. Então, a minha surpresa e, até certo ponto, a minha alegria de saber que você tem essa linha de pensamento, Lili. Eu espero que você obtenha aí sucesso naquilo que você se propôs para o ano de 2022. A Kátia também, nesse trabalho de estudo, né, Kátia? Se aprofundar mais nos estudos, no sentido de entender política, etc. e tal. Eu não entendo nada de política nesse sentido. Né? Não entendo nada. Foi a minha primeira experiência. O que eu entendo é de comunicação, o que eu entendo é de escrever, de ler, de programar alguma coisa, né? Mas, na área ideológica, é isso que eu quero deixar para a cidade, no sentido de que ajudar a criar condições na comunidade para que essas pessoas se despertem para a área ideológica, de direita, conservadora, que defendem a família, que defendem a fé, que defendem uma escola mais forte. A minha campanha, eu afunilei a minha campanha e tirei de várias propostas, eu fui afunilando para chegar a apenas uma proposta, porque eu tinha que ter uma comunicação mais direta. E a minha campanha foi trazer para Cotia uma escola cívico-militar. A cidade de Cotia tem 28 poucas escolas estaduais. Então, na minha campanha, eu pedia para o público, para as pessoas, apenas uma, que tivesse a oportunidade de trazer apenas uma. Eu sei que isso é uma questão da prefeitura, do prefeito, mas tem uma... Porque as pessoas, Lili, para encerrar, costumam falar assim, não, o papel do vereador é legislar, não é assim que a gente aprende? Legislar e fiscalizar. Ficava batendo sempre nos dois. Mas só que eu tenho um terceiro também,
uma terceira função do vereador, que é ficar no pé da comunidade e levantar uma força junto à comunidade para chegar com força no prefeito e falar, ó, tá vendo esse povo aqui? Eu, como vereador, e esse povo, nós queremos uma escola cívico-militar para a cidade. O que é que você vai fazer? Então, a terceira função, na minha opinião, do vereador é buscar junto à comunidade. É por isso que o vereador não pode fugir da comunidade, não é? E aí é um ensinamento que a esquerda acabou mostrando para a gente nessas eleições agora. Os caras não saíram das comunidades, estavam lá, junto, não é? Então, essa lição que eu aprendo e que, para os próximos anos, quem sabe, se o pai assim permitir, levar essa proposta para a cidade de Cotia e até no sentido de que, se for esse o caminho, o destino, quem sabe até unir forças com a Lili e botar a Lili lá como deputada estadual para 2022. Se precisar da nossa ajuda e se esses caminhos se direcionarem para isso, eu estou aí à disposição. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a Lili Martins por essa oportunidade desse bate-papo aqui, de estarmos falando para os nossos eleitores, a Lili, ao João, estarmos falando para os nossos eleitores como foi a nossa trajetória na política, os pontos bons, os pontos ruins, aqueles que precisam ser melhorados, e também deixando aqui a nossa visão política, né, que para termos aí uma cidade melhor, e o nosso comprometimento, né? Nós estamos aí comprometidos com a população da cidade de Cotia. Eu quero agradecer muito a vocês dois e a todos aqueles que ficaram conosco nessa live, a todos aqueles que passaram, aqueles que estão chegando agora, aqueles que compartilharam essa live nas redes sociais, no Facebook. Muito obrigada pela participação de vocês. Temos aqui vários comentários, depois nós vamos ler comentário por comentário, vamos responder vocês. Nós estamos à disposição de todos aqueles que gostam do nosso trabalho, todos aqueles que querem um futuro melhor para a cidade de Cotia. Nós estamos à disposição de todos vocês, meus amigos. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Na próxima terça-feira, nós teremos uma live com 2 candidatos eleitos, isso mesmo. Eu espero que eles venham mesmo. Na próxima terça-feira, às 19 horas, live pós-eleições com candidatos eleitos. Vamos conhecer quais são as propostas que eles têm para a nossa cidade, o que eles apresentam. Tem um candidato que ele é novo, né? Que ele foi eleito agora pela primeira vez. Fiz convite para outros candidatos que já estão lá há algum tempo, mas é difícil conseguir, viu? Tá difícil. Mas espero que tenha uma resposta positiva, senão vamos convidar aí outros candidatos que venham estar apresentando, até mesmo que para a população conhecer e para estarmos cada vez mais atentos ao trabalho de todos eles. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Um abração, muito obrigada, Lili, muito obrigada, João. Foi um enorme prazer. E na próxima terça-feira, nos acompanhe aqui novamente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. De nada. Tchau, tchau.